Senhor Presidente, Senhora Ministra, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, a degradação dos serviços públicos a que estamos a assistir atinge várias áreas da administração pública e afeta de forma particularmente grave os portugueses mais vulneráveis. E a área do registro público, que é o que nos traz hoje a debate aqui, não é a exceção. Para que lá fora possam perceber do que estamos a falar, é a atividade do registro público a que podemos recorrer para obter documentos tão importantes como o cartão de cidadão, passaporte, carta de condução, registar nascimentos, casamentos, óbitos ou processos de nacionalidade, entre outros. Ou seja, nesta área da administração pública não há alternativa aos serviços públicos. Ou funcionam bem ou criam grandes dificuldades a todos os portugueses. Com tantas e tão importantes funções, seria de esperar que os registros funcionassem em instalações condignas e com equipamentos adequados, que prestassem um serviço com uma qualidade que estivesse a par da importância desse mesmo serviço e fossem servidos por funcionários em número adequado e com um estatuto profissional e remuneratório que estivesse em linha com a importância das funções que desempenham. Mas não é isso que os profissionais do registro nos reportam, tal como não é essa a realidade com que os utentes destes serviços se deparam diariamente. Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, comecemos pelas instalações dos serviços dependentes do IRN. Os relatórios de atividade do IRN dão conta de taxas de execução de empreitadas, de requalificação de instalações dos serviços de registro extraordinárias. Mas depois percebemos que são contabilizadas como empreitadas de requalificação, uma retura de um cano, um azulejo partido e outras intervenções do mesmo calibre. Se isto não fosse tão grave, seria para rir. Por outro lado, não tivemos plano de requalificação do edificado em 2020 e também não conhecemos qualquer plano em 2021 ou 2022. O que talvez tenha ficado a dever ao facto do orçamento do IRN de 2021 para 2022 ter perdido 12 milhões de euros. A única coisa que não diminuiu foram os problemas estruturais das instalações do serviço de registro. No que respeita a equipamentos, o panorama não é melhor. Os computadores são velhos, alguns têm mais de 15 anos, o que implica que estejam constantemente a ser reiniciados. Na rotina de alguns processos, os trabalhadores do registro têm que inserir os mesmos dados em 3 ou 4 aplicações diferentes, gastando inutilmente horas de trabalho. Quando têm problemas, recorrem ao Instituto de Gestão Financeira e Equipamento da Justiça, que ignora estes pedidos e força os serviços a recorrer ao outsourcing. Só no primeiro semestre do ano que terminou, o Estado gastou 100 milhões em tarefas como imprimir ou digitalizar documentos oficiais. Esta é a imagem que o Estado português transmite aos cidadãos. A qualidade dos serviços prestados reflete, como é evidente, todos estes condicionamentos, principalmente no que diz respeito ao tempo de resposta. Desde que acabou a obrigatoriedade do atendimento presencial ser agendado em junho de 2021, requerer ou renovar o cartão de cidadão passou a ser uma aventura com filas de espera intermináveis. Mas em junho do ano passado, quem tentava fazer uma marcação online para renovar o cartão de cidadão, passaporte ou carta de condução só tinha vaga para daí a 3 meses. A explicação é óbvia. Desde 2001, este setor do registro sofreu um decréscimo de 2.183 profissionais, entre conservadores e oficiais de registro, dos quais 750 nos últimos 6 anos, sem que tenham sido repostos esses efetivos. Neste momento, seria necessário recortar quase 2.000 trabalhadores para repor o equilíbrio do setor dos registros, mas seria uma medida que permitia aumentar o atendimento para mais de 50 mil pessoas por dia, combatendo atrasos e filas de espera inaceitáveis. Portugal vive uma situação de falta de funcionários dos registros absolutamente inédita. Por outro lado, o setor dos oficiais de registros e notariado é o mais envelhecido do Estado, com uma média de idades que já atinge os 59 anos. Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, quanto ao estatuto profissional e remuneratório dos profissionais do registro e notariado, os problemas e as desigualdades são graves e a lista é longa e prende-se com a falta de medidas para a recuperação dos vencimentos perdidos e desigualdades salariais registadas nos últimos 20 anos. Mas também com a discriminação salarial entre as classes de conservadores e oficiais de registro, ou com mobilidades discricionárias para tapar buracos nas conservatórias em vários pontos do país. Desde que o Chega tem assento neste Parlamento, que propusemos sempre medidas orçamentais
para resolver estas dificuldades. Medidas como a promoção à categoria de escriturário superior de todos os trabalhadores que estavam integrados na categoria de escriturário, ou ainda as propostas de reposicionamento remuneratório na transição para a nova tabela remuneratória das carreiras especiais de conservador de registros e de oficial de registros. Todas foram chumbadas pelo Partido Socialista. O setor dos registros bateu no fundo e o único responsável é o Governo. Que por incúria e incapacidade não resolveu os problemas que existem e são bem conhecidos dos sucessivos titulares da pasta da Justiça. Este é um governo gasto, carregado de suspeitas e polémicas a envolver os seus membros, fechado sobre si próprio e manifestamente incapaz de resolver os problemas que assolam o país e os portugueses. O único caminho viável para todas estas situações, a somar a todas as outras que temos assistido ao longo dos últimos meses, das últimas semanas, dos últimos dias, para não dizer das últimas 24 horas, é a dissolução deste Governo e a convocação de eleições antecipadas. Obrigado.